Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, você que está chegando por aqui. Vamos convidar as mulheradas. Josi, seja bem-vinda. Eu mandei o convite para você já, só você aceitar. Já tá tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Conseguiu entrar? Vou chamar novamente. Aí, agora vai. E aí, minha linda? Olá, Tudo tudo bem? bom? Tudo bom, deixa eu ajeitar aqui, para dar tudo ok. Seja bem-vindo todas. Eu já enviei os aviões aqui das amadas aí, participarem. Vai ser uma live muito gostosa, muito legal, com muito aprendizado para as pessoas e para nós também, né? Porque toda Com vez que a certeza, gente passa algo, a gente aprende aí duas vezes. Você está me ouvindo isso bem? O mesmo. pessoal está ouvindo bem a gente? Pode colocar para nós aí no chat? Está ouvindo bem? Está vendo e ouvindo? E aí, Isadora, Micael, boa tarde, meninos e meninas. Eu estou ouvindo você muito bem. Ah, Isadora disse que sim, que está nos ouvindo muito bem. Bom, eu vou me apresentar, que eu acho que o pessoal não me conhece, né? Eu sou Silviane, terapeuta integrativa, trabalhando aí com mulheres, ajudando aí no seu processo de ansiedade, depressão e dar o próximo passo na vida aí, o que elas precisam fazer. E você, Jo? Eu, como você sabe, eu sou pedagoga, as meninas também me conhecem. Boa tarde, Rafa. E sou agora neuropsicopedagoga e estou conhecendo aí esse mundo maravilhoso da neuropsicopedagogia. É, E né? gosto muito do seu trabalho. Ai, que legal. Olha aí, as meninas estão ouvindo e entendendo muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são todas amadas, muito bem-vindas. E tenho certeza que vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque, com certeza, estão na mesma vibração que nós. Do conhecimento, do amor, na vibração da alegria, das coisas boas, das pessoas que querem aí deixar as coisas ruins para trás, né? Principalmente os pensamentos aí que têm atormentado tantas pessoas e que não deixam elas viver em paz, porque nós somos programados já desde criança para isso, né? Na verdade, a gente vem desse mundo conturbado, onde a informação não chegava de forma acessível para as pessoas e elas continuam presas, né? Na pior armadilha, que é a armadilha da mente. Eu costumo dizer que nas prisões físicas, nas cadeias, as pessoas estão ali aprisionadas, né, fisicamente, mas muitas delas mentalmente elas conseguem sair de onde elas estão. E as pessoas que estão aqui do lado de fora acreditam numa falsa liberdade, né? Que é a liberdade de fazer o que precisa ser feito, né? E não consegue, porque está preso na sua própria mente. É como se você tivesse ali uma grade, né, ali dentro da sua cabeça e impedindo você de fazer o que você precisa fazer, impedindo de dar o próximo passo. É muito interessante isso. E todos os dias, como eu estava falando ontem, na live de ontem, todos os dias nós temos que lutar contra isso. Porque não é um poder de super-herói, né? Não é algo que você desenvolve e você vai conseguir fazer com destreza sempre. Porque você vai cair na cilada do pensamento, sim. A sua mente vai trazer as coisas e ela vai fazer com que você fique inseguro, que você tenha medo, que você lembre de coisas que te fizeram mal, porque foi comprovado, né, cientificamente que o coração tem memórias também. Então, quantas Isso, memórias você não tem no coração? É aquilo, a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, nós precisamos fazer essa reprogramação mental. Mas a maioria das pessoas fogem e
costumam a dizer que nasci assim, cresci assim, vai ser assim. Mas é muito importante você entender que a partir desse momento, desse segundo, você já está criando o seu futuro com as suas palavras, Isso mesmo. sua mentalidade. Não é Ontem mesmo? eu gostei que só, ontem eu gostei que só da sua live com a menina lá, quando você estava explicando os tipos, né? Poderia explicar um Sim, pouquinho novamente? Achei super pensamentos, né? interessante. Isso mesmo. Aí me encaixei em todos, eu acho. Depois eu fiquei em dúvida qual seria. Qual eu Na verdade, seria? um pouquinho de, nós temos um pouquinho de cada um, né? Mas a gente Sim. tem o predominante, né? Que é o que a gente ali, o predominante. Porque tudo é feito pelo todo, tudo é feito por Deus. E se tudo é feito por Ele e tudo é Ele, nós temos um pouquinho de cada coisa dele. Só que algumas coisas Com são mais certeza. marcantes, né? E eu queria perguntar para você, o que você acha? Porque é bom para as pessoas que estão aqui, elas saberem, né? Assim, o que você acha desse processo de transformação, de trocar aí seus pensamentos por pensamentos positivos e as pessoas acham que é bobagem, mas isso acaba mudando sim a sua realidade. Mas como nós temos muito lixo acumulado dentro de nós, é aquilo que eu costumo falar. Não é assim de uma hora para outra num passe de mágica. Você começa agora o que você quer no futuro, né, Josi? Então, assim, para você fazer o exercício de trocar as coisas ruins pelas boas, você vai ter que se adaptar, vai ter uma rotina diferente. Mas não é impossível, basta você querer, né? Basta você Isso. querer. E eu fiz, e eu faço isso todos os dias. E acaba sendo automático. É claro que uma hora ou outra, numa situação de estresse, você vai acabar desencadeando, soltando alguma frase ruim, alguma coisa negativa diante daquela situação. Mas você tem como reverter essa situação imediatamente. Porque quando você faz esse controle, né, da gestão dos pensamentos, você, peraí, por que eu pensei isso? Né? Por quê? Aí você começa a refletir e falar, não, será que realmente é verdade? Você tem que fazer perguntas. Será que a primeira pergunta que você tem que fazer de frente ao pensamento negativo é uma situação? Será que é real? Ah, mas como não é somente, logo vai vir buzinando, ó. Como não é real? Tô vendo. Eu tô vendo que é isso. Não tem outro jeito, porque você só vê aquilo que você enxerga aqui, né? É. A outra pergunta que é essencial é, eu tenho 100% de certeza, porque ninguém tem 100% de certeza de nada. Porque o que Boa você vê que tarde, hoje... Chimara. Boa tarde! Porque assim, o que você acredita que é físico, que é sólido, que você está tocando, você sabe que não é só uma percepção de sentir, né? Tudo está em movimento. Então, olha que interessante. Aí você não tem 100% de certeza sobre aquela situação. Aí você começa a refletir, né? Esse é muito bom, esse conhecimento. É Seja aquele bem... famoso é aquele famoso orar e vigiar, né? Orar e vigiar os nossos pensamentos. Porque só assim você vai saber o que é que você está sentindo e o que você está criando. É verdade, é muito real isso daí, né? Não é necessário que nós acreditamos no julgamento, né? Se a gente não tem 100% de certeza, né, de que isso é verdade. Então, assim, não é necessário. Nós normalmente acreditamos no julgamento que nós temos. Bom, ou que alguém fale sobre algo para você. E se você não tem 100% de certeza, né? Por que você vai confiar tanto naquilo? Faça perguntas, né? Faça perguntas. Seja bem-vinda. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, Oi, que está aqui na live? Carinha. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Um assunto super gostoso com Silvânia. Isso mesmo. Então é isso. Você olha para o que está acontecendo, o pensamento ou o julgamento, né? Que normalmente é sobre alguém, sobre alguma situação na vida, e você diz assim: isso é verdade? Você tem que perguntar para você mesmo. Conversar com você não é loucura, não. Tá? É como eu E falei, às somente vezes, pode, e, e às vezes somente você está pensando, às vezes você está pensando algo que aquela pessoa nem estava pensando em você, mas você está criando em sua mente algo que não existe, né? Criando o julgamento do outro a partir do seu ponto de vista.
isso mesmo, a partir do seu ponto de vista. Então, é necessário questionar diante de qualquer situação. E, às vezes, a gente fica querendo fórmula mirabolante, coisas difíceis, aqueles remédios, sabe, assim, que vêm de outros. Gente, está tudo aqui. A ferramenta está na mente, está na cabeça, você só precisa usar. Se nós soubéssemos usar isso desde criança, quanto sofrimento não teria sido evitado, né? Então, essa pergunta é necessária fazer. Eu tenho como saber com 100% de certeza que isso que eu estou pensando é verdade? Ou que aquela pessoa está falando? Ninguém tem, né? Porque se alguém diz que tem, ela não sabe de nada. Só se tiver bola de cristal, né? Você que fez sua pedagogia, você sabe que nem os filósofos, né? Digo que sei e não sei. Essa frase você muito na faculdade, né? Quem fala muito isso é a Rafaela, né, Rafa? Né? Mas é assim mesmo. A gente cria... Do não saber e questionar é a mente mais pacífica que tem. Porque a mente que afirma que sabe, a mente que diz saber tudo, é a mais sofredora. Porque ela sofre com uma certeza que é só dela. E a vida acaba virando um inferno. E quantas pessoas vivem esse inferno todos os dias? Né? Acreditando nas críticas das pessoas, acreditando na crítica dela mesma com ela mesma. E isso é muito sofredor. E só quem sofre com a ansiedade sabe o quão isso é ruim. Porque tira a qualidade de vida da pessoa. E aí, quando a gente fala da ansiedade, as pessoas falam, mas ansioso, só você pensar no futuro e tal. Não, gente. A ansiedade tem vários sintomas. Um deles é a procrastinação. Porque você fica tão ansioso e não acreditar que você não vai conseguir fazer por conta de algum julgamento, né? Você não faz. Então você para ali, simplesmente acontece. Eu vou contar meu depoimento, né, Silvio? Silvio tem me acompanhado, já faz um tempinho aí, e ela tem sido minha terapeuta, assim, agora, no momento. Ela sabe que eu já passei por outras terapias e tudo, a gente já conversou bastante. E eu adoro esse negócio de terapia. Diz que é besteira, mas não. Abre a mente, assim, de uma maneira maravilhosa. E ela já me deu não sei quantos desafios, viu, minha gente? Ela já pediu para fazer um post, pediu para eu colocar no feed, pediu para não sei o quê, e eu nunca faço. E ela, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? E sempre me pedindo. É a tal da procrastinação. Eu disse, deixa eu terminar o último módulo do curso de terapeuta. Não, você tem que começar agora. Você deixa essa procrastinação. Então, isso é um sintoma da ansiedade que eu já sinto, não é isso? Isso. E um dos sintomas também é o de você confiar tanto no outro e ver a qualidade no serviço que o outro tem a prestar, que você é capaz de ofertar o serviço do seu amigo e não oferecer o seu, sabendo que você é capaz de realizar o seu trabalho. Então, eu te questionei e falei, amiga, você está colaborando com o seu colega é maravilhoso, porque não existe competição. A partir do momento que você sabe a competência que você tem, não existe competição para ninguém. Não existe, porque o que existe são pessoas precisando de cuidado, precisando de ajuda, né? Isso é o que existe. Mas, a partir do momento que você confia na pessoa e fala, não, eu vou indicar esse trabalho, é o momento que você precisa olhar para você, sabe? E fazer o exercício de olhar no fundo dos seus olhos no espelho e falar, eu confio em mim, eu sou o suficiente, né? Que existe um poder em você, existe uma faísca do Deus Todo-Poderoso, que ele não tem nenhuma negatividade. Então, quando a gente deixa que a negatividade tome conta da nossa vida, que os pensamentos duvidosos tomem conta de nós estamos deixando o ego subir. É o nosso ego. É ele que está lá. Não é o Deus em você agindo. Porque o Deus em você, ele não tem nada de ruim, não tem nada de negativo. Esse Deus que eu digo em você, não é a matéria que a gente tem. É algo mais além. Que as pessoas, eu vou dizer para você, uma grande porcentagem das pessoas, dos seres humanos, não sabem que existe corpo, né? Mente, espírito, não sabem. Então, fica um pouco mais complicado, mas a gente está aqui para isso, para mostrar para eles que existe, né? E reprogramar aí a nossa mente, e a nossa mente, ela não é, assim, uma vilã, coitada, a gente culpa ela de tudo, né? Mas ela foi apenas uma programação.
que foi feita e existe como fazer uma nova reprogramação dela. Mas não é assim, você vai fazer uma hipnose e de repente você esqueceu. Porque é um processo, são vários dias, né? Vários dias. Até porque o seu corpo grava tantas coisas e de repente, diante de uma situação, abre uma janela traumática que você nem sabe que é de uma situação que você muitas vezes nem lembra de infância, de útero, que você estava lá. Então, abre aquela janela e tem aquele sentimento. Só que quando você deixa o seu, né, eu avaliar a situação dos pensamentos, você se questiona e você começa a conversar com você mesmo. Esse é o primeiro passo da evolução, conversar com você. Se pergunte, realmente essa dúvida que eu estou tendo é real? Eu estou falando, eu não consigo. Nossa, eu não vou dar conta. Será que realmente, se eu não tentar, eu não vou conseguir? Então eu vou fazer. Aí você começa a falar para sua mente, quer? Você não ouve, entendeu? Certas coisas você não ouve. E para isso, para você fazer essa reprogramação, ela vai cansar. Você começa a afirmar para você mesmo que você é, o que você pode, que você é capaz. Foi o exercício que eu te falei de repetir. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Porque o eu sou tem um poder gigantesco. Eu falei para você, eu sou é Deus em nós. Então, se o Deus em você é suficiente, tudo você pode. Nada te segura. Isso daí já basta. Como eu falei, você fica, às vezes, a insegurança, quem põe em nós, são os outros. Eles começam a falar, mas você não atendeu ninguém ainda e você vai atender? Como que você vai fazer? Você não tem experiência. Você acha, você acredita como que as pessoas começaram a fazer o seu primeiro atendimento? Pelo primeiro atendimento. Não existe outra forma. É começar pelo começo. E é isso que a gente tem que pôr na nossa mente. Começar pelo começo, sempre. Não tem como atropelar. Como sempre eu gosto de falar, não existe mágica em nada. Existe um processo, né? Tudo existe um processo. Sempre é um passo atrás do outro. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu consigo. A história de ontem, do macaquinho, caiu como uma luva, né? É a gente acreditar também no outro, o que o outro está dizendo, né? O macaquinho foi lá, não conseguiu, e saiu espalhando que ninguém ia conseguir, né? E às vezes acontece. Isso na vida real também. Sim, e cada um com a sua história, né? Cada um com as suas circunstâncias, com os seus caminhos. Os caminhos não são os mesmos, mas é aquilo, você precisa realizar para saber o que efeito vai ter na sua vida. Eu estava vendo uma história muito legal também hoje, que é se eu não me engano, é Sinergi, escritor, um escritor espanhol. Ele estava falando sobre a história das lagartas malvadas, né? E aí ele estava lá no jardim dele, eu vou contar para vocês que é muito interessante essa história. Estava no jardim, observando as flores dele, tinha um pé de roseira, e as lagartas estavam devorando esse pé de roseira dele, né? E aí veio aquele sentimento de raiva. Eu já senti esse sentimento quando tinha alguma coisa ruim nas plantas antigamente, porque eu tenho várias suculentas, né? Você sabe? E aí, ele sentiu raiva, né? Ele começou a sentir aquela angústia, a mente dele veio trazendo, eu vou matar, eu não tenho isso aqui, eu vou acabar com isso daqui. A mente dele veio. E aí é interessante você observar. Então, ele observou o pensamento dele, quer dizer, ele sentiu a raiva e se permitiu sentir. Porque você não pode ignorar que você não está sentindo. Você precisa sentir, porque a emoção reprimida é que te causa o mal. Então, você sentiu a raiva, senti, mas eu parei. Eu observei o meu pensamento. O meu pensamento era de fazer o quê? Dar fim àquela situação, né? Ao mesmo tempo que ele sentiu a raiva e o pensamento de dar fim, ele observou que a lagarta logo oferecia um perigo para ele. Então, na mente dele surgiu o pensamento das lagartas falando, se você tocar em nós, você vai se queimar. Entendeu? Olha só a cabeça dele. E isso foi uma história real que aconteceu, viu? E aí ele logo pensou e ele ficou analisando os pensamentos. Na mesma hora que ele estava com raiva, ele sentiu o desejo de eliminar a situação e ao mesmo tempo ouvindo as lagartas dizerem que se ele fosse tomar uma atitude, ele iria se queimar, né? Olha só que interessante, que ele se observou em toda aquela situação. Então, o que ele fez? Ele parou, né? E aí ele se permitiu
um minuto de silêncio, que é o que a gente não faz, né? A gente, diante dessa situação, né, da lagarta, que a lagarta, para nós, é a situação ruim que a gente vive na nossa vida. É aquilo que vem para causar um problema, né? Mas a gente quer fazer o quê? Eliminar o problema, sem entender o que tem por trás do problema, né? Se ele fizesse aquilo, ele ia contra o fluxo, porque é o fluxo da natureza, a lagarta da natureza estava ali se alimentando, né, das folhagens lá, e elas estavam cada dia ficando mais gordinhas. Então ele falou, não, eu não vou seguir o fluxo, eu não vou fazer isso, eu não vou eliminar elas, eu vou deixar para mim ver o que acontece. Aí o que aconteceu? Elas comeram lá as plantas, ele observou, daqui a pouco elas comiram, e logo onde elas tinham ali comido delicado as folhas, nasceram brotos novos. Brotos novos nasceram, sabe? E aí o que acontece? Ele viu que existiu alguma coisa boa naquilo. Se permitiu ver algo que seria de bom. Nisso que ele se permitiu ver algo que seria de bom, passando por lá, ele viu uma borboleta voando. Então, a gente esquece muitas vezes que é preciso passar pelo processo. Só que o processo das circunstâncias da vida que a gente passa, a gente sempre enxerga a lagarta como o malvado, e a gente quer eliminar, mas aquilo vem para transformar a vida da gente. A história é mais longa, mas é esse princípio que traz. O de você questionar se aquilo que você realmente pensa é real, é de você pensar se realmente como você vai agir diante daquela situação vai ser a correta, e parar, se observar, né? Se você tem uma outra opção, ou se você apenas deixa o fluxo seguir. Isso mesmo. É muito interessante. Oi, Manu, boa tarde. Pessoal que está entrando, porque às vezes eu fechei os comentários, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Tem aqui uma interrogação do lado direito do celular, só vocês perguntarem aí, que se tiver ao nosso alcance, a gente vai responder, né, Jô? Isso mesmo. Estou muito feliz. É muito interessante a sua reflexão, porque mostra que um problema vai depender do ângulo que você está olhando, né? Muitas vezes a gente faz de um gatinho um leão bem grande, né? Na minha visão é um gato, mas na sua visão, você está passando por aquele problema, é um leão. Eu posso dar 1000 formas de você chegar lá e resolver o seu problema. Mas você não. Você só enxerga o leão e o leão vai lhe comer. É isso mesmo. E aí, o que a gente precisa fazer hoje, para quem quer ter uma mudança, para quem quer ter uma transformação, é você acreditar que a palavra tem poder. E o pensamento também. E com o tempo a gente aprende que a doença em si não existe, o que existe é o corpo adoecido. E por culpa nossa, porque nós deixamos, né? Porque eu costumo falar, hoje eu me magoo, hoje eu me entristeço, as coisas vêm, as dificuldades estão aí, mas eu me permito sentir. Eu que vou deixar. Quanto tempo eu vou deixar ficar frustrado? Quanto tempo eu vou deixar? Eu vou me deixar ficar com raiva? Meia hora? É uma hora? É uma semana? É um mês ou é um ano carregando essa mágoa? Está nas suas mãos. Está nas nossas mãos a decisão. E aí a pessoa fala, nossa, mas é difícil, eu não consigo. Claro, tem um temperamento que é o melancólico, que ele gruda e ele agarra, e ele remói, e ele fica remoendo aquilo, mas quando você sabe que você tem esse temperamento, é no ponto fraco que você tem que trabalhar. É você se permitir sentir a mágoa, é não empurrar. Você precisa acolher. De que forma? Não finja que não está triste. Não finja que não está magoado. Eu estou triste, eu estou magoado, eu vou me recolher, eu preciso de um tempo para sentir essa dor. Acolha a sua dor. Acolha e sofra a sua dor. Abrace a sua dor. Diga, eu estou te abraçando, você não é estranha para mim. Eu te aceito e eu te liberto. A partir do momento que você pega a sua dor e você aceita ela, e você liberta, ela vai se desfazendo. Porque para o seu subconsciente tudo funciona em
seguras, figurações. E ela não fica impregnada no seu coração, que é o que tem memória e é o que adoece. E que é isso que adoece. Você sabia que a baixa autoestima, ela é causada pela raiva? O sentimento mais potente para que a pessoa tenha baixa autoestima é a raiva. Então ela precisa de raiva. Alguma coisa aconteceu com ela para ela ter essa baixa autoestima, para ela não acreditar nela, para ela não gostar dela, para ter alguma coisa de repulsa nela. E assim, eu fico impressionada quando você vê os estudos, quando as pessoas vêm para o atendimento e eu vejo, elas não têm coragem de olhar no espelho e dizer, eu sou bela. Eu sou maravilhosa. Se ela vê uma mancha, se ela vê uma ruga, se ela vê qualquer coisa, ela fala assim, sabe o que a gente está programado para dizer? A gente não, mas eu já liberei isso da minha vida, para não falar essas coisas mais. Mas as pessoas dizem, nossa, eu tô acabada. Quando você fala, eu tô acabada, aí as suas células são como soldados. Elas estão lá assim, alerta, assim, nossa, eu tô só esperando ela falar alguma coisa para eu ter alegria e renovar. Ela fala, tô acabada, ela... Ela fica acabada mesmo. Fica acabada mesmo. Como lidar com pessoas que estão no cotidiano? Essa pergunta é muito interessante. Eu recebi também na palestra que eu fui, Gilmária. E eu vou explicar para você como. Nós não podemos transformar o que o outro sente. Ok? Isso é uma regra, não? Porque como cada um transforma a sua realidade. Você consegue transformar a sua. Então, a partir do momento que você tem pessoas negativas ao seu redor, o que você precisa fazer é permitir que elas sejam assim, mas que a reação delas não afete a sua positividade. Não insista para que elas sejam positivas. Não. Você apenas dá o seu exemplo, porque o seu exemplo vai trazer alguma coisa nela, mas não que você vai induzir ela falando verbalmente, deixa de ser assim, sabe? Você dá o exemplo. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai acordar. E se ela não acordar, infelizmente no sofrimento dela ela vai ficar. Porque você não é responsável, entendeu? E fazer essa transformação, porque a transformação é de dentro para fora e cada um é responsável por criar a sua realidade. Verdade. É a questão da vibração, né? A Rhonda Byrne, ela diz, e ela explica muito bem isso, é se permitir. É como você está num trabalho onde as pessoas são negativas, reclamam o tempo inteiro e nada dá certo e você continua na sua vibe. Por quê? Porque elas estão daquela maneira. Se você continuar na sua vibração, não se incomodando e querer transformar elas, automaticamente elas vão sair do fluxo da sua vibração. Ou elas vão arrumar um outro trabalho, ou você vai ter uma nova oportunidade, alguma coisa vai acontecer, sabe? Agora, se for dentro da sua casa, o exemplo arrasta. Então, você não desista, porque talvez você vai começar o processo agora, começou há pouco tempo. E eu tive que passar por esse processo. Imagina, gratidão. Dentro da minha casa, eu tive que passar por esse processo. Meu marido era extremamente negativo, crenças limitantes, meu filho negativo. Então, assim, foi um trabalho difícil, tanto que no começo, quando eu comecei há 2 anos atrás, esse processo, eles achavam que eu estava com um problema. Por quê? As pessoas, quando começam a mudar o seu comportamento, as pessoas que estão ali no ritmo hipnótico da sociedade, que você é conduzido a agir daquela forma e reclamar sempre, e nada tá bom, e nada dá certo, dependendo da classe que você tá também. Você pega o ônibus, de repente, nas partes coletivas, é só reclamação, é falando do vizinho, é falando da novela, é falando não sei o quê. São coisas para baixo. Então, a sua mente está programada para aquilo e das outras pessoas também. Modifica, começa a fazer algo diferente. Você vai ser o diferente é estranho. Só que o diferente é estranho até ele não dar resultado. Porque um louco sem resultado é louco, um louco com resultado é gênio. Uhum. Com certeza. Então, é bem isso. Né? Quando você assume para você a responsabilidade, né, de que o outro está daquela forma, mas você não vai fazer nada para modificá-lo. O que você precisa melhorar e reprogramar é a sua mentalidade, a sua programação. Você começa a fazer a purificação em você. Só gratifica. Gratidão, gratidão, eu te amo, me perdoe. O que está aí? Aí tem aquele do livro do Joe Vitale, né?
Se você assume para você a responsabilidade de que você criou esse campo e essas pessoas que estão aqui ao seu redor, e você vai resolver isso mais em você. Aí você começa a fazer o processo com você, faça todos os dias, e você vai ver a diferença. Mas é aquilo, não há como você transformar rapidamente. Claro que se a sua fé for tão grande, você faz isso em um piscar de olhos. Mas a gente ainda não atingiu esse patamar, né? Então você precisa começar agora. Faça a limpeza, faça a reprogramação, faça o Ho'oponopono, se você não fizer o Ho'oponopono completo, quando vir aquela negatividade, a pessoa se aproximar, você vai sentir, você não precisa falar verbalmente, você apenas pensa. Gratidão, te amo, me perdoe, sinto muito. Alguma coisa aconteceu para você estar passando por essa situação com essa pessoa. E aí você vai purificando. Gente, é incrível. As pessoas querem transformar ou com medicamento, ou dando choque, ou qualquer coisa, assim, uma pancada na cabeça. Mas o poder está em você. Utilize para você ver, é como uma mágica. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Posso dizer aí que as meninas estão tendo resultado. Eu também obtive resultado e você vai encontrar milhares de pessoas com o resultado. Isso mesmo. Eu penso assim, eu estou na minha vibração, nada me abala, né? Mas tem horas que sai do controle. Aí as meninas que convivem comigo já sabem, eu limpa pensamentos negativos. Porque é direto assim, né? A gente tem que, frequentemente. E essas coisas vão acontecer e a gente vai ter que saber lidar com isso. É inevitável. Sempre vai acontecer e depende de você limpar. Você vai limpando e orando por elas e elas vão crescendo, às vezes crescem, né? Porque cada um está no seu processo. Então, eu estou no meu e cada um está no seu, né? Então, às vezes aquela pessoa vem também para a sua vida para ela melhorar, quem sabe, né? Ou você se melhorar. Tudo pode acontecer, né? E aí fica aquele conceito, você mostra o caminho. Porque, assim, às vezes a pessoa vê você tão em paz, ela não entende, né? E ela não entende. Mas, assim, você mostra o caminho. Agora, é a critério dela querer. Ela que tem que querer essa transformação. Porque se ela quer seguir o seu exemplo, ótimo. Senão, o que você pode fazer? Né? Você vai fazer a limpeza em você, né? Em você. Não há o que fazer no outro. Porque não existe o outro, a gente sabe, quando você começa a evoluir um pouco mais, você sabe que o outro também somos nós, porque nós somos um. E aí é muito interessante, mas tem que se fazer. Essa parte de desenvolvimento pessoal, a gestão das emoções, ela é muito legal. Tanto que para esse exercício, tem um exercício bom, não sei se as meninas que estão aqui na live são as que te acompanham lá, mas o exercício que eu fiz e foi muito legal quando eu comecei lá no comecinho, foi eu parar, fazer uma desintoxicação mental. Essa desintoxicação mental, ela começa com você parando de reclamar. Você vai passar por uma situação ferrada, mas você não vai reclamar. Não reclama, não reclama. Agradecer. Porque quando você reclama, você clama aquele problema de novo. Então, muitas vezes as pessoas falam, uma situação atrás da outra, quebrou o carro, quebrou o computador, quebrou o meu fogão pifou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você continua, nossa, e reclama. E aí vai vindo mais. Porque se a vida dá mais do mesmo, quanto mais você reclamar daquilo, mais problemas vão vir. Mais bem. Não é que eu diga que você só agradecer tudo. E é para fazer assim. Mas se você não conseguir, pelo menos não reclame. Se for vir a reclamação, corrija na hora a frase. Corrija, você tem tempo de corrigir. Corrija, sabe? Então esse exercício é legal. Pegue ele aí 10 dias de intoxicação mental, porque você vai conseguir observar o quanto você reclama. Muitas vezes você acha que não, nossa, essa pessoa legal, pura, não reclamo, era para as coisas dar bem para mim, eu estou feliz e alegre. Não. A reclamação está ali em algum lugar. E outra coisa muito importante, em todas essas terapias, eles vêm mostrar que a gente tem que ter compromisso. Pronto, você está falando aí agora não sei a palavra. Mental. Isso, mental. Então, você tem que ter o compromisso em fazer aquilo, né?
e fazer a sua parte. É o compromisso individual de cada um. Você quer sair da situação, mas também você não se compromete, né? É muito complicado. É bem por aí. Não sei o que A gente aconteceu. tem que fazer a nossa parte. Foi, deu um zoom na sua tela. Boa Não sei o que... tarde, Neves, minha querida. Olha quem tá aí, outra terapeuta maravilhosa, Neves, que é daqui de Caicó, que ela é terapeuta do perdão. Ela é maravilhosa. Que linda! Seja bem-vinda! Eu não sei o que aconteceu aqui, que meu rosto ficou gigante. Se alguém vai me dizer, é só falar que eu tiro aqui, mas eu não sei, não. Ai, eu não sei também, não. Se alguém souber, avisa aí a ela. Achei muito interessante isso. Mas é desse jeito. Aí a gente fica querendo sempre culpar o outro, onde, assim, às vezes o problema está em nós, né? Verdade. Muito Sei lá o que... interessante. Meu Deus, vai ficar assim mesmo grande aqui, ó. O importante é que vocês estão me Pode vendo. deixar. Pode Então, deixar. pessoal, Eu não sei o que é. educação mental. Ó, pega essa chave para vocês. Ninguém sai de casa e enfia a cabeça dentro do cesto de lixo. Ninguém sai andando pela rua e vai lá, sabe? O caminhão tá passando, corre, pum, taca lá dentro. Ninguém faz isso. Por que vocês trazem coisas ruins para dentro da cabeça? Por que vocês deixam a coisa mais preciosa que tem, que é a mente, as pessoas trazerem para vocês todos os fardos e pesos e jogar para vocês, e vocês absorverem aquilo e ficar maquinando? Sabe? Então é muito importante você aprender a falar não. A falar não. O não é libertador. Porque cada sim que você fala para o outro é um não para você. Isso mesmo. Faz sentido? É fenomenal. Oi, Neves. O perdão terapêutico é a cura, a libertação das memórias negativas da infância. É isso mesmo. Isso mesmo. E quantas memórias... E foi através de Neves, numa terapia que a gente fez, que eu descobri o bloqueio, né, de falar em público, essas coisas assim, que foi da minha infância. Foi através da terapia de Neves, que eu nem lembrava, mas são coisas que ficam no nosso subconsciente, né? Inclusive, a gente estava falando até essa semana sobre isso. Eu, Ângela, eu não sei se a Ângela ainda está aí. Eu, Ângela, Rômulo. Ela tá aqui? Eu não sei se ela saiu. Aí a gente estava falando sobre isso. Vai ser um prazer conversar com a gente. Entra aí, só você clicar aqui, ó. Fica conosco. Traz um pouco do seu feedback. Todo o conhecimento é bem-vindo, né? E as transformações também. Fica fazer isso, agregar conhecimento para o outro. Então entra, só chamar. Porque assim, quanto mais pessoas tiverem... Se alguém quiser entrar e dar um testemunho também, fica à vontade. Entra aí para conversar com a gente, bater um papo, porque esse aqui é um papo gostoso da tarde. É um papo nosso aí da tarde. E é sempre bom, né, a gente contar nossas experiências, porque a gente aprende com o outro, né, na realidade, com as experiências do outro e com as nossas também. E passou tanta gente por aqui, hein? Que bênção de Deus. Que peguem, façam os exercícios. Parece que o povo não quer falar. Olha a trava aí. Olha a crença aí. Olha, não tem problema. Se for por causa de maquiagem, é só botar o filtro ali. Não tem problema não. Esse é um assunto muito importante para falar também, viu, Josi? Vamos conversar agora sobre isso. Sobre essa imposição que a mídia coloca, né? Ah, você só vai abrir o alarde porque você só vai quando você estiver num ambiente legal, quando você estiver no seu escritório pronto, quando tiver tudo certinho, quando você tiver com tudo certinho. Gente, para com isso. Às vezes a pessoa perde de passar uma mensagem para alguém que está precisando, às vezes uma palavra. Às vezes a pessoa está a ponto de tirar a vida naquele dia e ela escuta você falar e ela tem ânimo para viver. Então, assim, boca fechada mata. Boca fechada mata. Então, comecem a falar, comecem a abrir a boca, principalmente que é da área da saúde, sabe? Se
você ainda tem esse problema de trava, de não conseguir aparecer, faça um post, coloque lá, coloque uma dica para aquela pessoa ler, às vezes aquela mensagem ela vai se sentir amada, acolhida. E enquanto nós estamos, muitas vezes, com o nosso coração acolhido, tem pessoas que estão passando pelo inferno dentro de casa, sabe? É só reclamação, murmuração, pai, mãe, narcisista, irmão. Então, estão sendo confrontados todos os dias, principalmente os adolescentes, né? Há de se perguntar como que tá, pergunte pro filho, pergunta como que ele tá, se ele se sente amado, se ele tem alguma pressão dentro da sua escola, se tem algum amigo que está perturbando os pensamentos dele, né? Então, assim, isso é